Boa tarde a todos. Uma grande alegria estar mais uma vez participando do Congresso do SINDAG. Já há 15 anos nós assessoramos o SINDAG, 15 anos participamos de sucessivos congressos. Então somos, posso dizer assim, testemunha da evolução do setor, da evolução do SINDAG e também das questões, né, que envolvem a aviação agrícola. Eu lembrava há pouco, conversando com outro associado, que quando comecei a trabalhar com o SINDAG, tinha duas questões que mais incomodavam os empresários na época. Uma era o ISS, que havia uma grande discussão sobre a tributação do setor, né? Na época ainda a lei complementar que cuida do imposto sobre serviço não previa pulverização. Então havia uma grande discussão se os municípios poderiam cobrar um imposto sobre serviço. E a outra questão era o CREA, né? Havia uma grande discussão também em torno da possibilidade do CREA cobrar a RT por aplicação, né? No Mato Grosso, especialmente, o CREA era bem atuante e tentava cobrar uma RT por aplicação. Por aplicação. Foi quando nós, então, em função da atuação do CREA, fomos forçados a ingressar com a ação judicial e, na época, ganhamos, então, uma liminar, depois ganhamos o processo, mais adiante, suspendendo a aplicação da RT por aplicação. E o ISS, voltando à questão do ISS, que se citava na época, que era muito discutida na época, veio uma lei complementar em 2006, que previu, então, a tributação sobre pulverização. Então, essa questão foi superada e ficou a discussão, na verdade, em torno das competências. Ainda nós temos casos aí de discussão em torno de qual município pode cobrar o ISS, né? Se é o município da sede, se é o município onde aplica. A princípio, a lei complementar tem uma regra, né, que é os líquidos, né, a pulverização propriamente dita é na sede e a semeadura e a adubação é no município onde é aplicado. Mas ainda assim gera discussões, porque há uma dúvida com relação ao conceito de estabelecimento. Então nós temos ainda discussões. No nosso próprio escritório tem uma colega que escreveu até uma dissertação de especialização nessa área, procurando tentar dirimir as dúvidas e o conflito. Mas essas eram, né, lá no início, há 15 anos atrás, as grandes discussões em torno da aviação agrícola. E nos incomodava, evidentemente, porque pesava no bolso, mas mal sabíamos que os problemas iriam piorar. No meu modo de entender, as questões, a pressão, as discussões jurídicas, políticas, em torno da aviação agrícola se tornaram mais pesadas, mais severas, a ponto de nós termos, né, vários projetos de lei querendo proibir a aviação agrícola. Então, nesses 15 anos, tentando trazer então para as questões atuais, o que nós hoje enfrentamos é uma briga justamente pela própria manutenção da aviação agrícola, né? Considerando vários projetos de lei estaduais e municipais e até federais que querem proibir a aviação agrícola, a nossa batalha é quase de vida ou morte, né? Ou nós ganhamos ela, ou vamos perdendo. Já perdemos, já tem vários municípios, alguns municípios que têm leis municipais, mas a gente até vou falar um pouco da questão jurídica, judicial, melhor dizendo, mas já temos lugares onde a aviação agrícola foi proibida. Estamos discutindo na justiça, mas, por enquanto, as leis estão valendo nesses municípios. E empresários eu sei que lá não trabalham mais. Pilotos lá não trabalham mais, né? Consequentemente, usinas, em alguns casos, também já não estão produzindo mais lá, né? Então, a questão jurídica ficou muito mais séria
e com consequências muito mais severas para a aviação agrícola. Como vocês sabem, né, antes mesmo dessas leis de proibição em alguns municípios, a atividade é extremamente regulamentada, né? É uma regulamentação antiga, né? É um marco regulatório histórico, inclusive, né, que vem lá de 1969, com o Decreto-Lei 917, que acabou sendo regulamentado só em 1981, mas ambos vigentes, ambos tratando da aviação agrícola, estabelecendo quais são as suas áreas, né? Empregos defensivos, empregos de fertilizantes, semeadura, povoamento de águas, combate a incêndios, combate a vetores, que não está previsto, né, nesses dispositivos legais, mas que, na verdade, se subentende a partir da previsão que outros empregos que vierem a ser aconselhados. Essa legislação, então, previu já desde 1969 a competência do Ministério da Agricultura, não só de registrar, né, as empresas de aviação agrícola, como fiscalizar a atividade. E no aspecto ambiental, ele foi pioneiro, né? Antes mesmo da Constituição de 88, prever a proteção ao meio ambiente, lá em 1969, isso é bom nós sabermos, é bom a gente divulgar, porque isso é importante para mostrar o pioneirismo da aviação agrícola. Já em 1969, o Decreto-Lei que regulamenta a atividade previa a necessidade da atividade ter normas editadas pelo Ministério da Agricultura de proteção à vida e à saúde, do ponto de vista operacional e das populações interessadas, bem como das de proteção à fauna e à flora. Então, uma legislação pioneira e que, consequentemente, repercutiu dentro da atividade, tornando-a mais segura, atendendo aos princípios da sustentabilidade, hoje tão propagados, mas desde 69 já previstos, e trabalhados dentro da atividade, fiscalizados e regulados pelo Ministério da Agricultura. A legislação é muito ampla. Desde 69, então, o Decreto-Lei, nós temos o Decreto Regulamentador de 81, atualmente, mais recentemente, a Instrução Normativa número 2 do MAPA de 2008, tem uma instrução normativa específica, né? Nós falávamos há pouco, para a aplicação de fungicidas na banana. Em 2012, nós tivemos aí uma discussão aí bem severa, porque o IBAMA, na metade do ano de 2012, proibiu, né? Proibiu a aplicação de ingredientes com esses princípios, né? E aí, após uma batalha do SINDAG, junto com o SINDIVEG, se conseguiu, então, essa instrução normativa conjunta autorizando a aplicação desses princípios ativos dentro de determinadas condições. Enfim, é uma legislação muito ampla. Aquela, então, essa do MAPA, nós temos toda da ANAC, né? Especialmente o RBAC 137, mas outras disposições complementares. Tem a legislação do MAPA, tem a legislação da ANAC, tem a legislação, enfim, geral da aviação e ambiental, que também acaba se aplicando ao setor. Há, inclusive, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata de regras para a atividade agrícola e que tem também disposições sobre a aviação agrícola. Uma grande, exaustiva, né, lista de regras, e que levam aquele que atende todas elas a poder fazer uma parede como essa. Isso aqui é uma empresa que eu visitei, e cheguei lá, ela tinha lá exposto lá na sua parede as licenças e autorizações que ela tinha conseguido, né? Eu não vou dizer que se ela conseguiu todas, né? Mas a princípio sim, né? Uma parede quase cheia de alvarás, licenças, registros, para atender aquele amplo número de regras
para conseguir funcionar. Que, não obstante isso, ainda por vezes é pego de surpresa com alguma novidade, dependendo do burocrata que atua. A IN, número 2 do mapa, é importante destacar, porque também tem importantes regras, não só do ponto de vista da agricultura, mas também ambiental, cumprindo aquela função já determinada desde 1969 para o mapa, que é estabelecer regras de proteção à fauna e ao meio ambiente em geral, né? Temos então a previsão do pátio de descontaminação, a previsão das áreas de exclusão, né? Também visando a proteção ambiental, que são importantes na nossa defesa da aviação agrícola, por isso eu destaco, especialmente no debate ambiental, que eles gostam de propagar como se o avião passasse espalhando veneno, como eles gostam de dizer, sobre a cabeça de todo mundo, né? Porque nós que conhecemos o setor sabemos que não é assim, e não só por conta da responsabilidade daqueles que trabalham no setor, mas também porque existem regras claras. Aqui nós já falamos. Mesmo assim, né, como nós dizíamos, mesmo havendo previsão expressa desde 1969 para que o mapa cuide também da proteção do meio ambiente, com a Constituição de 88, com a ampliação das regras ambientais, começou-se a exigir, então, o chamado licenciamento ambiental das empresas de aviação agrícola, né? Isso ganhou força nos últimos 10 anos, embora, né, ainda existam entidades que, respeitando a legislação específica da aviação agrícola, não exijam o licenciamento. É o caso do Estado de São Paulo, que nós temos conhecimento, é o caso aqui do Paraná, né, que dão expressa declaração da não necessidade de licenciamento ambiental junto ao órgão estadual. Infelizmente, isso não é algo que acontece de forma unânime, em todo o Brasil. Lá no Rio Grande do Sul nós tivemos uma grande discussão em torno disso, chegamos a ganhar decisões como essa, né, declarando expressamente a incompetência do órgão ambiental para exigir o licenciamento, por conta, relembrando de novo, da legislação específica da aviação agrícola, que remete para o Ministério da Agricultura, essa competência, mas com uma pressão de ambientalistas, uma pressão especialmente do Ministério Público, a FEPAM, desde 2008, no Rio Grande do Sul, exige o licenciamento, e esse ano, inclusive, reforçada por uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Vamos dizer assim, esse é um parâmetro para os outros estados, para quem é que é de outro estado. A regra que os ambientalistas estabelecem é que é o Conselho Estadual que vai dizer se tem que licenciar ou não. Então, aqueles que têm dúvida no seu estado, eu aconselho procurar as regras do Conselho Estadual do seu estado. É lá que deve estabelecer quais atividades devem ser licenciadas ou não. No caso do Rio Grande do Sul, temos essa resolução, então, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, estabelecendo lá a necessidade do licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental local, que é a FEPAM, que é a Fundação de Proteção do Meio Ambiente. Isso tudo, né, voltando mais uma vez na legislação específica da aviação agrícola, em contradição com o decreto que regulamenta o decreto-lei 917, onde estabelece lá, né, que é expressamente proibida a duplicidade de fiscalização. Quer dizer, nós temos uma regra federal que estabelece isso, continuamos batalhando pela sua vigência, pela sua validade, pela sua eficácia, mas temos enfrentado essas dificuldades locais, especialmente na área ambiental. E aí temos consequentemente, um grande número de órgãos que nos fiscalizam, né? Temos a ANAC,
pela questão da aviação, temos o Ministério da Agricultura, pela realização específica, temos ainda o próprio Comando da Aeronáutica, que também estabelece regras, temos os órgãos ambientais estaduais, que aí exigem ou não licenciamento, como nós falávamos, ainda o CREA, que fiscaliza, coloquei o Conselho Federal, mas cada estado tem o CREA, que a gente falava lá no início, que há 15 anos atrás era o principal tema de debate. E ainda, se não fosse suficiente, ainda temos o IBAMA, que tem atuado também sob muita pressão do Ministério Público, que manda ofício, exige, recomenda, e o IBAMA tem coordenado algumas forças-tarefas e realizado fiscalizações pelo Brasil. No meu modo de entender, o IBAMA especificamente, transgredindo a regra federal que cuida da repartição de competências na área ambiental. Não somos só nós da aviação agrícola que sofremos com essa sobreposição de órgãos, um fiscalizando a mesma área do outro. Tanto é que lá em 2011, o Congresso Federal fez uma lei complementar, que é uma lei complementar que inclusive exige um quórum qualificado, ou seja, um maior consenso dentro do Congresso para ser aprovado, que veio justamente para tentar harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de autuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos e atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente, né? Visando especialmente, aqui nesse caso, a questão ambiental, de modo que um órgão ambiental, ao fiscalizar, não afastasse, então, ou desobrigasse outro órgão ambiental fiscalizar. Estabelecendo até uma regra bem específica, né, que compete ao órgão responsável pelo licenciamento lavrar o auto de infração. Então, se houver algum problema ambiental, cabe ao órgão que licenciou fazer a autuação. Então, no caso do Rio Grande do Sul, que faz o licenciamento ambiental da atividade, se houver algum problema ambiental, cabe então à FEPAM fiscalizar. E ainda no 13, deixando ainda mais claro, né? Quer dizer, os empreendimentos serão licenciados por um único ente federativo. Porque havia, e ainda, felizmente ainda há, situações em que o município quer licenciar, o Estado quer licenciar, e daqui a pouco chega o IBAMA e diz, não, é comigo, não é com vocês. Mesmo antes disso, já havia o próprio decreto que regulamenta a lei dos agrotóxicos também, ressalvando as competências específicas. Então nós também, é um dispositivo que nós também nos agarramos para demonstrar que se é um mapa que fiscaliza, que regulamenta, registra e fiscaliza a aviação agrícola, há uma previsão de que continua essa atribuição específica. Depois, o próprio Tribunal de Contas reiterou isso, né, de que especificamente o caso do IBAMA, né? O IBAMA só vai atuar se o órgão ambiental estadual não atuar, se ele for ineficiente. É uma competência supletiva, né? Veja que é com base naquela lei que nós falávamos de 2011, mas uma decisão dada em 2015, procurando, mais uma vez, tentar terminar com os conflitos de competência. Porém, todavia, contudo, né, na prática não é o que tem acontecido, né? Os conflitos de competência continuam, né? E várias empresas aqui já sofreram na pele isso, com operações coordenadas pelo IBAMA sobre a aviação agrícola, né? Como nós falávamos, então a aviação agrícola já é registrada e fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, tem o seu registro na ANAC, muitas têm licenciamento ambiental no Estado e, como se tudo isso não fosse suficiente, ainda aparece o IBAMA para fiscalizar e autuar as empresas, né? Evidente
uma evidente sobreposição de funções, né? com evidente gasto de dinheiro público desnecessário, mas é o que vem acontecendo. Tivemos essa aqui, foi em 2017, no início, foi lá março de 2017, depois tivemos a Operação Deriva 2, né, com manchetes assim, bem chamativas, lá no site do IBAMA, né? Operação Deriva contabiliza 8 milhões de multas e interdita 48 aeronaves, todas liberadas. Isso eles não colocam, né? Eles não atualizam a informação. Todas essas aeronaves foram liberadas depois. O judiciário reconheceu que foram interdições abusivas, desnecessárias, fora da competência do IBAMA, no caso, especialmente do IBAMA. E essas multas, evidentemente, todas contestadas, defesas apresentadas, mas que, né, considerando a demora que esses processos são julgados, ainda estão subjúdice, ainda estão, a maioria delas ainda em fase administrativa, sequer foram julgadas ainda. Mas, na informação não tem atualização, tá? Se você procurar, é essa informação que continua na internet. Muitas dessas operações, se não todas, provocadas por este fórum, né? Esse Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Aqui não dá para ver, mas esse logo deles, né, eles usam um avião agrícola, e aqui assim não dá para ver, mas inclusive com uma caveirinha em cima, né, para mostrar a periculosidade, né, daquele avião. Obrigado. Isso já foi até objeto de notificação, né, por parte do Linha do Horizonte, uma cidade, bem observado, quer dizer, é uma região onde o avião não atua, né? Do lado, uma hortifruti, né, uma plantação de alfaces, onde o avião também não atua, né? E do lado, uma tribo indígena onde o avião, evidentemente, não atua, né? Mas o avião está lá, né, como símbolo. Isso aqui já foi até objeto de um ofício nosso, em nome do SINDAG. Eles mudaram o avião. Recentemente eles mudaram o avião. Botaram um aviãozinho mais... Porque acho que a Embraer também reclamou. E eles botaram um aviãozinho de desenho, mas está um pouquinho mais virado, assim, e sem a caveira. Melhorou. Eles tiraram o Ipanema e tiraram a caveira, mas continua um aviãozinho. Continua um aviãozinho. E eu até botei aqui, eu achei que a gente conseguia entrar, mas tá difícil a conexão à internet. Mas se vocês entrarem lá no Facebook deles, tem vídeos lá. E tem um vídeo institucional feito por eles, por esse fórum, onde eles... o objetivo deles, entre outros, mas um dos objetivos é a proibição da aviação agrícola. Um fórum que é mantido pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público Federal. Especialmente, tem outras entidades, mas a estrutura, o pessoal que mantém esse fórum é o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Então, um órgão, né, um organismo governamental, ligado à parte do poder... Ele tem independência, né? Tecnicamente eu não posso dizer que ele é do poder judiciário, mas ele está vinculado à área judicial, né? Mas é um órgão ambiental, é um órgão independente, com recursos públicos, né? Ou seja, recursos nossos, propagandeando e mantendo uma organização buscando a proibição da aviação agrícola. Então, e que, enfim, gera esses outros tipos, né, de cartazes, né? Esse aqui foi agora em maio, né? Foi lá em Dourados, a Cléria participou, né? A Cléria está aí? A Cléria até foi lá, nem falaram, pelo que a Cléria nos relatou, felizmente nem falaram de aviação agrícola. Nem falaram. Você estava lá? Não falaram de avião, né? Felizmente. Só a gente estava no cartaz, né? Felizmente não falaram do avião, mas o cartaz estava lá, mostrando o avião aplicando sobre produtos que, né, são cultivados,
sem o uso de avião, né? Aqui são hortifruti granjeiros que não tem aplicação aérea. Esse aqui foi também, falei agrotóxico, gosto de colocar o avião. Disso, né, resulta aquilo que nós já falávamos desde o início, que hoje é a grande batalha, a grande enfrentamento que o SINDAG, toda a cadeia produtiva enfrenta, que são esses projetos de lei que querem proibir a aviação agrícola. Amanhã até o nosso amigo José Araújo vai falar um pouco mais sobre os projetos, né? E sobre o processo legislativo, mas são questões vinculadas, quer dizer, o jurídico, né, a atuação jurídica nesses projetos que estão aí, que são muitos, um cópia do outro, né? Então, eles são instigados pelo ambientalismo, eles são instigados pelo Ministério Público, dentro daquele fórum, e ganham manchetes, como essa e tantas outras, e ganham uma repercussão. E voltam à tona quando se fala em agrotóxico, né? Falam em agrotóxico, estão discutindo a lei do agrotóxico, voltam a falar da aviação agrícola. Por isso eu tenho dito que a defesa da aviação agrícola, ela é política, ela precisa ser política, jurídica e institucional. São forças que têm que somar para ganhar essa batalha. Não basta eu fazer um belo parecer jurídico para vocês, se a gente não tiver a força institucional, um SINDAG forte, a união com outras entidades, a união com o setor produtivo como um todo, e não tiver o apoio político para que isso seja ouvido, para que isso seja levado adiante, para que a gente não perca essa batalha. Quando eu falo em defesa política, jurídica e institucional, eu cito esses exemplos. Eu quero dizer isso. Quer dizer, SINDAG, UNIC e SINDIVEG promove ação para desmistificar a aviação agrícola para vereador de Araraquara, que tinha um projeto de proibição da aviação agrícola, que felizmente foi reprovado pela Câmara de Vereadores, graças à atuação institucional, política e jurídica dessas entidades, mostrando a sua organização, mostrando a importância da aviação agrícola, mostrando a base legal da atividade. Com isso, nós conseguimos ganhar essa batalha. O estudo que já foi ontem aqui exposto, mas que também está sendo divulgado para as outras entidades, por outras entidades, a Singenta, SINDAG, SINDIVEG, UNIC, APROSOJA, ABRAPA, ABRAMILHO e Frente Parlamentar da Agropecuária. Quer dizer, unindo essas entidades e mostrando o prejuízo que pode acontecer para o Brasil no eventual banimento da aviação agrícola. Aqui o resultado do nosso trabalho do SINDAG, né, com as outras instituições, que foi depois, então, a rejeição do projeto de lei lá no município de Araraquara. Essa é uma notícia que eu tirei lá do site da Fundecitrus, quer dizer, outra entidade de classe, ou melhor, representativa do setor da produção da citricultura, né, também nos apoiando. Então, mais um exemplo da batalha necessária e dos instrumentos que nós temos que ter, que é essa união política, institucional, jurídica. Lá no estado de São Paulo conseguimos também o apoio dos bananicultores, né? Falava com o pessoal da Banalves, né? Que aprendi com eles lá, que sem avião, né, não tem como produzir banana atualmente em função do mal da cigatoga, né? Eu estou há tanto tempo na atividade que eu sou antes do mal da cigatoga, né? Eu estava lá na Banalves antes da peste chegar, eles já me avisavam: olha, vai chegar e sem o avião não vai ser possível combatê-la. E aí lá no estado de São Paulo chamamos também os bananicultores, que tem né? E lá nos apoiaram, a ponto de lá na Assembleia Legislativa, quando houve uma audiência, entre tantas audiências públicas que já houve lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eles nos apoiarem com um cartaz como esse, ó,
que o projeto de lei que quer proibir a aviação agrícola irá acabar com a bananicultura, né? São essas forças, são esses movimentos, são essas manifestações que fazem a defesa da aviação agrícola, que é o tema da nossa palestra, ser viável, possível e eficaz. Paralelamente, né, temos então também adotado medidas judiciais propriamente ditas. Mesmo com todo o trabalho do SINAG, do setor produtivo, ainda assim, leis municipais acabaram sendo aprovadas em alguns municípios e proibindo a aviação agrícola, né? Nesse caso, que nós já judicializamos com ação no Supremo Tribunal Federal, fomos até Boa Esperança, para relatar um pouco como isso acontece. Sentamos com o prefeito de Boa Esperança antes da sanção do prefeito, quer dizer, o projeto tinha sido aprovado já na Câmara de Vereadores, mas conseguimos chegar na mesa do prefeito antes que ele assinasse. Mas, infelizmente, o prefeito nos relatou que nós tínhamos caído dentro de um momento político desfavorável, que havia um conflito, um jogo de poderes entre a Câmara de Vereadores local e o prefeito, e que se ele vetasse, ele já sabia que eles iam derrubar o veto, e ainda iam propagandear que ele estava a favor do veneno na cidade. Então ele, infelizmente, quase que pedindo desculpa, sabendo das consequências, sabendo que lá uma usina que antigamente, que não estava funcionando já na época, não tem condições de voltar a trabalhar lá, porque não tem, é proibida a aviação agrícola. Ele, sabendo os prejuízos econômicos permanentes enquanto houver esse projeto, essa lei aprovada e promulgada lá, mesmo assim, ele sancionou e é vigente, é o terceiro município no estado do Espírito Santo que proíbe a aviação agrícola. Nós já tínhamos judicializado um outro caso contra o município de Vila Valério, mas até agora não conseguimos uma decisão favorável dentro do Tribunal de Justiça lá do Espírito Santo, e agora decidimos uma outra estratégia, ingressar diretamente no Supremo Tribunal Federal, para que então haja uma manifestação da Suprema Corte se o município então pode ou não pode legislar sobre a aviação agrícola, se o município pode ou não pode proibir uma atividade regulada por lei federal, como nós vimos até agora. E aqui também estamos tentando somar forças. Recebi hoje a manifestação do SNA, do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que vai entrar também como terceiro interessado, como amicus curiae, né, que é o termo em latim, como amigo da causa, traduzindo. Também vai se manifestar a favor da nossa causa, pedindo a inconstitucionalidade, que o Supremo declare inconstitucional essa lei. E estamos também em contato, via Singenta, com o CNA, com a Confederação Nacional da Agricultura, para que também ela se manifeste nesse processo, pela inconstitucionalidade dele. E também estamos em contato com a Associação Agricultura Forte, que é uma associação lá do Espírito Santo, de agricultores, para que também se manifeste pela inconstitucionalidade, porque eles estão muito preocupados. Eles já estão lá no Espírito Santo em especial, que é o terceiro município que proíbe. Então, estão vendo que a coisa está indo de município em município, trazendo um prejuízo enorme para a produção agrícola local. Então, dentro daquilo que eu falava, da defesa jurídico, político e institucional da aviação agrícola, né, que outras instituições, outras entidades representativas do setor produtivo nos apoiem nessa batalha. Temos antes disso, nós já temos um outro caso no Supremo Tribunal Federal, que aguarda julgamento, que é contra o município de Luz, né, lá em Minas Gerais. Tem dois municípios lá que proíbem a aviação agrícola, o município de Luz e o município Lagoa da Prata. O município de Lagoa da Prata já revisou a sua legislação, ele já abrandou de proibição total por conta da produção de cana local, né? Eles já mudaram a lei, viram o prejuízo que estava acontecendo no município e já autorizaram a aplicação de maturadores. Então o próprio município revisou a sua legislação, isso no caso do município de Lagoa da Prata.
Ainda não nos serve porque ainda restringe boa parte do trabalho da aviação agrícola. E o município de Luz também tem uma lei vigente. Lá, a empresa que era prejudicada na época entrou com a ação, a usina também entrou com a ação e chegaram ao Supremo Tribunal Federal. O juiz local disse que a lei é constitucional, o Tribunal de Minas Gerais disse que a lei é constitucional, né? E agora cabe ao Supremo a última palavra para dizer quem tem razão. Mas, por enquanto, em função dessas decisões anteriores, precedentes ruins para nós, né, a lei está vigente. E aí nós também lá entramos, como terceiros, como amicus curiae, né, como amigo da causa, reforçando o pedido para que seja declarada, e assim a gente consiga, quem sabe, um precedente favorável no Supremo Tribunal Federal, que é a última corte, é a última instância, sobre as questões de constitucionalidade, ou seja, se uma lei municipal viola ou não a Constituição Federal. Ainda no Supremo Tribunal Federal, há essa ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público Federal, ainda assinado pelo conhecido aí ministro Janot, não é? Qual era o primeiro nome dele? Ainda era... Rodrigo Janot, obrigado. Assinado ainda pelo Procurador-Geral da República, na época, o ministro Rodrigo Janot, contra a lei que conseguimos aprovar graças ao trabalho do Dr. Araújo e toda a equipe do SINDAG, dentro da lei que trata do combate ao mosquito Aedes aegypti, por conta daquele surto de Zika vírus, né? Houve uma lei específica para tratar de medidas emergenciais no combate ao mosquito. Lá se conseguiu aprovar uma medida autorizando o estudo, não é nem assim, pega o avião e sai aplicando, né? Mas uma autorização para que, né, seja feito um estudo da viabilidade do emprego do avião no combate a vetores. Mesmo assim, mesmo se tratando de uma autorização para estudo, o Ministério Público Federal se deu o trabalho para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo diga que isso é inconstitucional. Não poderia sequer se cogitar o uso do avião nesse tipo de situação, quando sabemos, né, que é uma ferramenta utilizada nos Estados Unidos, é utilizada em Cuba, enfim, utilizada nos mais diferentes lugares no combate a mosquitos. E no Brasil, mesmo com o surto do Zika vírus, da tragédia das crianças anencéfalas, né, o Ministério, mesmo com todo esse problema social criado e de saúde pública, o Ministério Público entende que não pode usar o avião, nem sequer cogitar essa hipótese. E nós entramos lá também com pedido para ingressarmos como amicus curiae, como amigos da causa. E, embora ainda não apreciados, no final do mês, a ministra Carmen Lúcia, não sei se querendo fechar o seu mandato como presidente, colocou em pauta. No dia 29 de agosto, essa ação está colocada em pauta, não sei se vai ser julgada, mas pretendemos estar lá, pretendemos inclusive levar mais material para a ministra, para mostrar justamente o emprego do avião no combate a vetores. Mas é outra frente que se abriu, também no judiciário, quer dizer, mais uma questão judicializada, que é fruto, né, aqui tentando explicar um pouco por que isso, né, por que falamos tanto do Supremo. Teve aqui há pouco tempo, tem uma brincadeira até que o pessoal não sabia a escalação da seleção brasileira, coisa que todo brasileiro gostava de saber, mas em regra, se a gente não sabe quase todos, mas quase todos os ministros, o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Aqui certamente vocês vão lembrar de alguns, se não de todos, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que por conta da crise política, por conta da crise institucional, por conta do descrédito da classe política e também por conta de uma Constituição Federal muito ampla, que quer regular tudo,
permite que o Supremo Tribunal Federal e, de modo geral, o Poder Judiciário tenham tratado cada vez mais de questões que antes eram políticas, que eram a serem tratadas no campo do Legislativo, do Executivo. Hoje, o Supremo atua em muito mais áreas, né? Nós agora tivemos, recentemente, pegar outro exemplo, o Supremo fazendo audiência pública para tratar do aborto, né? Que não é, com devido respeito aos ministros, né, e aos que pensem diferente, não é o local para esse tipo de discussão. Não é o local propício e nem previsto na Constituição para que isso aconteça. É lá na Casa Legislativa, é no campo político, é com os nossos representantes eleitos diretamente por nós, que essas questões devem ser discutidas. Assim como a questão, voltando à nossa questão do uso do avião, do combate a vetores. Quer dizer, há uma lei que autoriza o estudo de viabilidade do uso do avião. É no campo político, técnico e do executivo que isso vai se resolver, que deve se resolver, e não no campo judicial. Né? Então, isso é fruto não só da amplitude da Constituição Federal, porque ela quer tratar de tudo, trata de cultura, desportos, meio ambiente, né, economia, mas também pelo descrédito, pela perda de força institucional e moral da classe política. Consequentemente, mesmo uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, com ampla discussão interna, pelos representantes do povo, a questão acaba muito, não só essa como tantas outras, acabam lá no Supremo Tribunal Federal. Falo isso já tentando encerrar, voltando àquilo que eu falava antes. A defesa jurídica, frente a essas questões que nós enfrentamos hoje na aviação agrícola, passa não só por uma defesa jurídica propriamente dita, com pareceres, com ações, com medidas judiciais, mas também pelo apoio político e institucional. Precisamos de um SINDAG forte, de um sindicato representativo. E mais, você já deve ter visto, criou-se mais uma entidade, que é o IBRAVAG, o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, para congregar mais pessoas, mais entidades, mais pensadores, teóricos e práticos na defesa da aviação agrícola. Essa é a ponto de vista institucional, somando força com outras entidades também do setor produtivo. E, além disso, a atuação política. Né? Nós temos agora um momento importante, em outubro próximo, de renovação das nossas casas legislativas, de renovação do Poder Executivo. Nós temos que estar preocupados para a eleição de pessoas sérias, com moral, com credibilidade, para que possam não só nos apoiar, mas fazer o enfrentamento a esse poder que hoje é exercido, no meu modo de entender, além da sua competência. Só assim os problemas atuais da aviação agrícola poderão ser vencidos. Muito obrigado e estou à disposição.